Só para você ter noção, em apenas 5 anos, a procura por esse procedimento no país aumentou 47%. Para a gente falar sobre esse assunto, está aqui comigo o gastrocirurgião Leonardo Portuceba, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, seção Goiás. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece a presença aqui. E se você que está aí nos assistindo tem alguma dúvida ou quer contar para a gente algum episódio interessante relacionado à questão da cirurgia bariátrica, manda para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, 996311006. Doutor, vamos começar falando quais os critérios para a pessoa se encaixar aí no procedimento de cirurgia bariátrica? A obesidade é um problema mundial, um problema que vem crescendo de uma forma agravante. Então, inúmeras pessoas têm realmente procurado a cirurgia como uma forma de tratamento. E as pessoas, para que elas sejam submetidas ao tratamento cirúrgico, obviamente elas têm que ter um grau de obesidade avançado, associado ou não a doenças relacionadas à obesidade, e é óbvio, um histórico de obesidade. Ou seja, essa pessoa não é que ela engordou nos últimos 6 meses que ela vai fazer a cirurgia. Não, ela tem um histórico de obesidade, um histórico de tentativas de emagrecimento sem sucesso, familiares obesos, familiares que já têm problemas relacionados à obesidade. E a gente tem, assim, pelo menos, assim, olhando por alto, uns 2 tipos de obesos, né? Aquele que tem já algum problema que desencadeia essa questão de aumento de peso e não consegue perder fácil, e aquela pessoa que é gulosa realmente, né? Que não está muito preocupada, que vai engordando e de repente quando viu, fala, nossa, como é que eu parei desse jeito? De fato, as causas da obesidade, elas são multifatoriais. Existem as causas hereditárias, genéticas, que são muito importantes, mas, obviamente, existem também as causas do dia a dia, as causas sociais, as causas culturais, alimentação, sedentarismo, que isso tem levado a população a um ganho de peso de uma forma muito preocupante, porque a obesidade, ela vem junto com outros problemas de saúde, e problemas sérios, e um deles, que é muito sério, é a diabetes. Ou seja, a grande parte dos obesos são portadores de diabetes. Então, são doenças crônicas que, com o passar dos anos, vão comprometendo outros órgãos. Isso, obviamente, diminui o tempo de vida e a qualidade de vida das pessoas que têm esse problema. E o profissional, então, que está lidando com uma pessoa que está bem acima do peso, está obesa, ela tem que observar essas outras questões. Como o senhor falou, tem diabetes, mas tem outras questões também. Por exemplo, a pessoa que geralmente chega ao ponto de precisar de uma bariátrica, ela já está descompensada emocionalmente, não é? Ansiosa, tem a compulsão, não tem? Tem gente deprimida, porque isso mexe com a gente, né? De fato, as pessoas que sofrem da obesidade, elas passam por inúmeros problemas no seu dia a dia, né? Tanto homens quanto mulheres, até crianças, sofrem muito por conta do peso. E é por isso que no tratamento cirúrgico, no pré-operatório, é necessário toda uma avaliação prévia, é necessário que se faça um acompanhamento com o psicólogo, é necessário várias sessões com a nutricionista, para que realmente essa pessoa possa chegar à cirurgia, ao tratamento cirúrgico, nas melhores condições possíveis. Ou seja, essa pessoa sofreu muito por conta do peso e ela tem que se adaptar a uma nova vida, porque a cirurgia vai dar condições para que ela assuma uma nova postura, uma nova vida e, com certeza, com mais saúde. Doutor, tem pacientes que burlam as regras, não burlam, para tentar conseguir se encaixar aí nos critérios da cirurgia bariátrica? Infelizmente, esse é um problema, porque hoje existem algumas regras estipuladas pela Agência Nacional de Saúde que limitam um número para que as pessoas possam ou não ser submetidas ao tratamento cirúrgico. Isso, do ponto de vista médico, é muito interrogado, porque uma pessoa com 110 quilos pode, uma com 105 não. Aí acontece, por exemplo, de um médico falar assim, não, vai lá e engorda esse pouquinho que está faltando para te operar, tem isso? De fato, assim, infelizmente acontece isso em alguns consultórios, mas mais por questões dos planos de saúde. Porque por questão de 3, 4 quilos, a pessoa deixa de fazer um tratamento que vai melhorar muito a vida dela por questões mínimas, quer dizer, tem que ser avaliado um histórico de obesidade, o que essa pessoa sofre, o que ela tem com a obesidade, e não simplesmente só porque o peso é ou 105 ou 110. Eu acho que é muito mais complexo do que somente um dado numérico que é o peso. A gente pode dizer hoje que tem muita cirurgia que chega a ser feita aí sem necessidade?
Eu acredito que não. Pelo contrário, o número de cirurgias hoje, apesar de estar crescendo muito, é um número muito pequeno em relação às pessoas que poderiam se beneficiar com a cirurgia. De fato, hoje, é uma quantidade muito pequena das pessoas que têm obesidade mórbida, pessoas que têm obesidade avançada, pessoas que têm diabetes, é que conseguem chegar ao tratamento cirúrgico. Por N motivos, seja por questões financeiras, por questões culturais, pelo medo. O medo é uma coisa que tira muitas pessoas do tratamento cirúrgico. Eu tenho um amigo que sofre com isso há muitos anos. Eu já pelejei com ele, a gente saía para comer salada nesses lugares que a gente pode optar por algumas coisinhas diferentes para deixar ela mais gostosa. Ele ia direto no macarrão, bacon, ovo de codorna. Você não via uma folha, um vegetal e ele morre de medo da cirurgia. Na verdade, assim, a que a pessoa tem que ficar ciente é que a cirurgia ela vai ter uma vida normal no pós-operatório. Uma vida normal para quem, obviamente, é magro e quer se manter magro. Esse é o objetivo da cirurgia. Novos hábitos. Qual o percentual, assim, para a gente ter uma noção das pessoas que passam pela cirurgia e que voltam a engordar, então, doutor, porque não seguem as regras no caso? De fato, nós não temos esses números muito reais, porque muitos pacientes abandonam o tratamento, abandonam o consultório. Alguns continuam bem, outros voltam a ganhar peso. E alguns poucos é alto, assim, para a gente recuperam. ter uma noção de que, sim, boa parte ou não, é pequeno é uma minoria, em torno de 15%, a gente acredita que em torno de 15% a 20% desses pacientes voltam a ganhar peso de uma forma mais avançada. Ganhar um peso pequeno, isso é comum. Está dentro da normalidade, até para quem não faz, né? Exatamente. Agora, a gente pode dizer que isso representa um risco aí à saúde da pessoa que passou por uma cirurgia, teve aí uma redução, eu não sei se é só do estômago, intestino, como é que é, e depois volta a engordar, isso pode colocar ela em risco? Na verdade, assim, o tempo que ela ficou magra, o tempo que ela ficou sem a diabetes, isso aí trouxe, obviamente, maior tempo de vida para essa pessoa. A partir do momento que ela volta a ganhar peso, ela reincorpora todos os problemas que a obesidade traz. E um pior do que isso é que essa pessoa que volta a ganhar peso, psicologicamente, ela fica muito abalada, porque ela sente que nenhum tratamento funcionou para ela. Ela fracassou em tudo. É um fracasso. Na verdade, é um fracasso entre aspas. A pessoa, mesmo tendo voltado a ganhar peso, é possível resgatar a cirurgia, é possível voltar a perder peso. Claro, precisa se mobilizar, precisa uma mudança de hábitos. E qual a margem de sucesso da bariátrica, doutora, assim, pra gente... Olha, a gente considera o sucesso da cirurgia, o sucesso é uma coisa muito interrogada. Às vezes o sucesso para o médico é diferente do sucesso para o paciente. Por exemplo, você pega uma... Porque eu estou falando porque o senhor também falou do risco, tem muita gente... É uma cirurgia delicada, realmente oferece um risco maior. É uma cirurgia que tem riscos, mas é uma cirurgia que hoje, felizmente, é muito segura. A chance de acontecer uma intercorrência é muito pequena. E como eu estava dizendo, o sucesso depende muito. Tem pacientes que querem ficar magras, tem pacientes que querem ficar bem. De um modo geral, a perda de 50% do excesso de peso já é considerado um sucesso do ponto de vista médico, porque com essa perda de peso, essa pessoa com certeza ela vai ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas isso é muito individual e é por isso que existem tipos diferentes de cirurgia, cada um com um objetivo e com um propósito diferente. E é um processo que leva um tempo assim, que não é muito rápido, né? Porque primeiro a pessoa se prepara. Por exemplo, como deve ser a preparação para uma cirurgia bariátrica? Olha, a preparação é fundamental de que seja bem feita e que seja criteriosa e que não tenha pressa. Então é necessário, além de vários exames laboratoriais, além de vários exames de imagem, onde é feito um estudo completo desse paciente, ela precisa de uma avaliação de um cardiologista, de um endocrinologista, um psicólogo, que é muito importante, nutricionista, um fisioterapeuta, em alguns grupos até o fonoaudiólogo, o pneumologista, enfim, é uma equipe multidisciplinar. E essa equipe vai preparar o paciente para que ele realmente chegue à cirurgia nas melhores condições possíveis e em condição de manter o tratamento, obviamente, após a realização da cirurgia. E a gente nota também que, às vezes, a pessoa se submete à cirurgia, tem uma perda rápida de peso, assim, no começo. Às vezes a pessoa fica até um pouco estranha, parece que o organismo, acho que leva um susto, para depois a pessoa ficar bonita, parecer que é natural, assim. Eu já notei isso. Tem isso mesmo? Existem algumas pessoas que realmente é uma perda muito rápida, então o organismo sente um pouco, ela fica um pouco abatida.
Mas isso, com o passar das semanas, dos meses, isso aí vai se restabelecendo. E o ideal é o quê? Você olhar para a pessoa, ver que ela está bem, está saudável, fazendo atividade física, com uma boa alimentação, que com certeza ela vai manter o tratamento, que a cirurgia é só o meio do tratamento. É um processo que se estende pelo resto da vida. Né? E a gente está com participação aqui, ó. A Wanda, lá de Formosa, Goiás, obrigado pela sua participação. A Wanda, ela está falando o seguinte: eu sou diabólica e sou cardiopata. Meu cardiologista me encaminhou para a bariátrica, mas a endocrinologista me passou um medicamento, Saxenda, é isso? E está perguntando se é viável. Ela é uma paciente diabética e cardiopata. Ela pode ter indicação cirúrgica, fazer uma cirurgia metabólica? Pode ser que sim, mas é preciso uma análise mais criteriosa. Né? Se o endocrinologista prescrever uma medicação, eu acho que ela está tentando um tratamento clínico antes de chegar no tratamento cirúrgico. Se for efetivo, ótimo. Né? Caso não seja efetivo o tratamento clínico, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico, porque o tratamento cirúrgico para diabetes hoje, ele realmente tem ajudado aí milhares de pessoas. Tem outra participação aqui também, vamos ver, fiz uma cirurgia bypass no ano de 2012 com o Dr. Leonardo. Eu pesava 120 quilos e emagreci 40 quilos. Mas após 7 anos, eu novamente engordei 20 quilos. Haveria chance de novamente reduzir o estômago? Foi paciente sua? Ela não se identificou, então não tem como, né? Mas e aí, doutor? As cirurgias revisionais, elas têm ocorrido numa proporção muito pequena ainda, mas têm ocorrido. É claro que nós temos que definir qual foi o erro. Né? Esse estômago dilatou, houve algum problema com a cirurgia? Sim, é possível refazer a cirurgia. O problema é que a paciente não seguiu regras, uso abusivo de álcool, sedentarismo. Então é necessário uma mudança de hábitos e não uma nova cirurgia. Às vezes a pessoa empolga, né, doutor? Porque assim, perdeu muito peso, a gente sabe que depois de um certo tempo parece que o organismo da gente dá uma segurada naquele peso mais baixo. Aí começa a dar uma facilitada, eu falo que pelo menos comigo não chega essa obesidade, mas eu sinto essa diferença. Às vezes ele fica um bom tempo tranquilo, aí eu começo a folgar, fazer um monte de erros, aí de repente dá uma desandada. Na verdade, ganhar peso, infelizmente, é muito fácil. É ingrato isso, né? Perder é tão difícil. Agora, eu vejo muitos familiares, assim, que às vezes são contra a cirurgia, que falam, é fácil perder peso. Não é fácil. Não é, não. É gente, complicado. Que é Se fosse fácil, metade da população não estaria acima do peso. Então é muito complexo. É uma doença. E a cirurgia é um tratamento. Mais uma participação aqui. Ela diz o seguinte, também não se identificou. Gente, manda nome, fala de onde é que você está falando, porque a gente quer saber. Olha só, os remédios que faço uso aumentaram o apetite. Posso operar novamente? Isso tem que ser avaliado. As pessoas estão querendo operar de novo. Tem que ser avaliado caso a caso. Né? As cirurgias revisionais é uma realidade, mas elas têm que ser muito bem selecionadas para que realmente nós consigamos resgatar a perda de peso. Gesislene diz que mora no Jardim Itaipu, obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte, fiz bariátrica há 1 ano e 4 meses e parei de emagrecer com 8 meses após tirar a vesícula. Isso é normal? Não, não tem nenhuma correlação com a cirurgia de vesícula. Isso tem que ser avaliado também individualmente, o porquê que ela perdeu peso, ou se ela já atingiu o peso que ela deveria atingir, se ela está seguindo as regras da alimentação, da atividade física, ou seja, se está fazendo acompanhamento com a nutricionista, com o psicólogo, tudo isso é importante, tudo isso faz parte do contexto para que se atinja o objetivo principal, que é a perda de peso e a manutenção dessa perda de peso, obviamente com saúde. Mais uma participação. De Assis Marques, de Goiatuba. Um abraço para o pessoal de Goiatuba. Obrigada pela sua participação. Ele fala o seguinte, tenho pré-diabetes tipo 2, 48 anos, 1,83 m de altura e 95 quilos. O que devo fazer para eliminar o diabetes? Faço caminhada todos os dias. Poderia me dar uma orientação? No meu caso, só a cirurgia bariátrica seria a minha solução? E quanto custaria uma cirurgia? A cirurgia, nesse caso, ela tem que ser também muito bem avaliada. Eu acredito que o melhor tratamento para ele seja um acompanhamento com o endocrinologista. Pelo peso e pela altura, eu acredito que ele esteja no sobrepeso.
E segundo as normas do Conselho Federal de Medicina, que soltou a normativa em final de 2017, a cirurgia para o diabetes, o paciente tem que ter um índice de massa corporal maior que 30 e todos os critérios para que realmente da diabetes, para que realmente ele possa ser submetido a diabetes com segurança e com chances realmente de reverter essa doença. Então, tem que ser avaliado pelo endocrinologista. A diabetes não é só fazer atividade física, não é só fazer, não é só tomar medicação, também é uma doença crônica que tem que ser acompanhada regularmente, tem que fazer o controle com o endocrinologista para que essa pessoa realmente consiga manter as taxas de glicemia dentro dos padrões considerados normais e bons para a saúde. Doutora, a gente ouve falar que às vezes após a cirurgia bariátrica as pessoas às vezes desenvolvem comportamentos um pouco exagerados, começam a fazer algumas coisas assim que eram um pouco diferentes de antes, por exemplo, às vezes começam a beber muito ou comprar compulsivamente, tem isso? Isso pode existir, né? Isso é uma preocupação e um cuidado que tem que ser tomado. Isso tem que ser conversado muito antes, para isso existe acompanhamento psicológico. Dificilmente alguém que não bebia antes passa a beber depois da cirurgia, por conta da cirurgia. Fala-se muito que pacientes que operados entram em depressão. Na verdade, isso não é verdade. O índice de aumento, o índice de depressão entre uma população normal e uma população que foi operada é o mesmo. Então, qualquer pessoa, obviamente, pode ter depressão, independente se é operado ou não. Então, de fato, a cirurgia, existem muitos mitos também, que se propagam aí por redes sociais, pela mídia interpessoal, e que realmente não é verdade. São mitos que fazem com que a pessoa tenha medo do tratamento. E, na verdade, o medo priva a pessoa de ter uma qualidade de vida melhor, ter uma saúde melhor. E a gente tem outra participação aqui, ó. A Ana Paula tem 42 anos, mora em Trindade. Obrigada, Ana Paula, pela sua participação. Ela diz o seguinte: estou há 5 anos esperando para fazer a bariátrica, mas nunca sai regulação. Tem como me dar uma orientação? A cirurgia bariátrica... Tem uma fila esse negócio? Como que é isso, doutor? O HGG, né, é o hospital aqui em Goiânia onde tem se feito bastante cirurgias bariátricas. É claro que ela tem que ser encaminhada para o serviço do hospital, tem que passar no posto de saúde, eles vão encaminhar para o hospital, tem todo um serviço de cirurgia bariátrica no HGG, e o que é do meu conhecimento é que realmente as cirurgias estão sendo feitas numa proporção muito maior do que eram feitas anteriormente. É claro que o índice de obesos é muito grande, então essa fila é grande, a gente não consegue atender todo mundo. Mas o que eu aconselho é ela voltar, se ela estiver no Hospital Geral de Goiânia, volta no hospital, veja como está a situação, atualize para ver se em breve ela consegue ser chamada para que seja submetida ao tratamento cirúrgico. Acredito que essa orientação respondeu aqui, no caso, as perguntas de muita gente que está perguntando coisa parecida. Agradeço as participações, gente, mas o nosso tempo com o doutor aqui encerrou, mas em outro momento, outra oportunidade, a gente volta a falar desse assunto. Muitíssimo obrigado, doutor Leonardo Porto Serba, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica da Seção Goiás. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, tirado essas dúvidas. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar sempre aqui com vocês, discutindo sobre esse assunto, esclarecendo dúvidas e tirando os mitos que realmente privam as pessoas de ter uma vida melhor. Muito obrigada, doutor. Ótima tarde para você. Obrigado.